gente! Estamos aqui ao vivo no nosso primeiro episódio do podcast Bucaru. Eu sou a Ângela Lima, um prazer estar com vocês. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. E agora vou apresentar o meu esposo, né, Vanderlan? Boa noite a todos, né? Vanderlan já foi falado, mas aí o pessoal me conhece mais por Bucaru, porque Vanderlan é difícil de pronunciar e eles acharam um apelido bem pior. Bucaru. Estamos aqui pela primeira vez, espero que a gente possa fazer essa conexão e levar um assunto legal, voltado para o campo, voltado aí para que a gente tenha a tendência de falar, né? E vamos aí, conversando, e quem sabe vai dar certo, né? Dá certo. E aí, gente, pra gente explicar pra vocês o nome, né, do podcast, que muitas pessoas perguntaram, é Bucaru, tá? Alguns falam Bucarro, Rô de Rondonópolis, não. É Bucaru, que é o apelido do Vanderlan, mas depois, numa próxima oportunidade, ele vai explicar o porquê mas tem gente do que Bucaru, fala tá? Bucarro, Boca. Mas é Bucaru, hein? Bucaru. Mas qualquer coisa que chamar eu atendo. Tá lá o dedo, eu vou também. Gente, quiser mandar aí no Instagram e no privado aí do Instagram nosso, quiser mandar alguma perguntinha pro nosso convidado, tá? Pode mandar aí que a gente já repassa aqui. E vamos apresentar, né, Vanderlan, nosso convidado? Nosso convidado especial, nosso primeiro episódio. Claro que a gente ia convidar uma pessoa muito especial para abrir o nosso podcast abençoado. Quem que é nosso convidado, Vanderlan? Então, até antes de apresentar ele, a gente teria que ter começado a semana passada. Mas devido à agenda do nosso convidado, ele é um pouco popstar. Ele é meio chique, gente. Então, a gente optou por começar agora, para começar esse programa abençoado. E até a gente vai fazer aqui essa alusão, porque a gente vai falar de coisa do campo, coisa do campo e da cidade, mas essa ligação com o rural. E uma coisa que existe muito é a parte religiosa, né? Nós, como também temos esse lado religioso, a gente não poderia deixar de começar o programa com a bênção direto do céu. E para isso, Deus mandou o seu servo, o Padre Arthur. Padre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. E assim, a gente quer que o senhor nos abençoe, que a gente consiga passar para as pessoas que estão nos assistindo, né, coisas importantes que vão ajudar no dia a dia de cada um, né, que vai ajudar, às vezes, em assuntos que as pessoas não conhecem, que a gente pode ajudar. E hoje a gente quer falar principalmente do assunto da quaresma. Estamos dentro do tempo da quaresma, né? Então, por isso a gente convidou o senhor. Gente, o Padre Arthur, ele vai se apresentar agora. Ele é pároco da nossa paróquia São José Esposo, assumiu agora há pouco tempo, recentemente. Ele é importado. Ele é importado, né? Ele veio de outra cidade. Mas ele vai contar um pouquinho para vocês. Mas pode falar, né? Que Pode. Ele vai contar pra gente de onde ele veio, como ele veio parar na paróquia São José Esposo. E é isso aí. Fica à vontade, Padre. Boa noite, Padre. Sua bênção. Deus abençoa. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma alegria poder estar aqui com vocês, partilhando um pouco da palavra de Deus, partilhando um pouco da nossa experiência de vida, nossa experiência de fé e certamente colher aquilo que Deus tem para cada um de nós nesse tempo em que estamos vivendo, um tempo de quaresma, tempo de conversão, nos preparando para bem celebrarmos, né, a vivência da Páscoa de nosso Senhor, o Cristo que ressuscitou para a nossa salvação. Amém. Sou o Padre Arthur, né, sou nascido mesmo aqui em Rondonópolis, nascido e criado aqui até então entrar para o seminário em 2009, aqui mesmo em Rondonópolis, Paróquia Bom Pastor. 2010, então eu fui para o nosso seminário maior que fica na cidade de Várzea Grande. Os seminaristas do estado do Mato Grosso, né, então vão para o município de Várzea Grande, onde cada diocese tem a sua casa de formação e a faculdade, né, os estudos de filosofia e teologia, se concentram em um instituto comum, né, onde todos os seminaristas das dioceses então estudam naquele seminário. Concluindo a etapa de formação, então se retorna para a diocese para iniciar os trabalhos pastorais. Então, no ano de 2016, eu retornei para a diocese de Rondonópolis e fui encaminhado para a paróquia São Pedro Apóstolo de Pedra Preta, onde eu trabalhei ao longo de um ano como seminarista e também em preparação para a ordenação diaconal. Fui ordenado diácono na paróquia São Pedro Apóstolo no dia 28 de outubro, aquele mesmo ano, 2016. No ano seguinte, 2017,
Então eu fui encaminhado ainda diácono para a paróquia São José do Povo, né, aqui do nosso município vizinho, onde eu fiquei um período como diácono, e então me ordenei padre naquele ano de 2017 aqui na paróquia Bom Pastor, né, que é a paróquia onde eu me criei, onde eu fiz a minha caminhada vocacional, onde meus pais moram, participam e vivem a sua experiência de fé. No dia 28 de outubro de 2016 eu fui ordenado padre e nomeado pároco da paróquia São José do Povo, onde eu fiquei então até janeiro deste ano. E neste ano, em janeiro, então, eu fui transferido para a paróquia São José Esposo, aqui em Rondonópolis. Legal. Eu não sei, padre, o que é mais difícil? Ser padre ou decorar tantas datas? Você é bom com datas, Nossa, hein? se me perguntar o dia que eu nasci, eu tenho que me dar meia hora. Não. Realmente, é bom com datas. Às vezes confunde também, né? Você pensa em alguma data, confunde, mistura. Mas assim, a gente sempre recorda porque é uma data que marca, né? Assim, uma data que a gente sempre lembra. Lembra, né? Comemora, tanto a né? data da ordenação, né? Que é uma data muito marcante para nós. Como católicos também recordamos a data do batismo, né? Recordamos datas importantes da nossa fé, né? Não só enquanto sentido sacramental, né? Mas muitos de nós lembramos um retiro, um acampamento, né? Lembramos um dia de um grupo de oração que foi marcante na vida. Um dia de conversão, então, um dia né? de conversão. Então a gente acaba tendo, né, alguma associação a uma data, alguma pessoa, né? Alguém que de alguma forma sinaliza para nós uma centralidade da fé. Tem que lembrar o dia do casamento também, né, padre? Casamento também. Pois é, Não, viu? não dou conta. Não dou conta. Não vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Mas então, vamos lá sobre o nosso tema. Quaresma. É tão falado... Gente, primeira coisa, por que a gente vai falar disso? Não é coisa do campo? Não tem nada mais ligado ao campo do que a fé. Hoje, para quem tem uma vida metropolitana, para quem tem a vida na cidade, perdeu um pouco essa conotação. Mas lá o vovô, a vovó, o papai, o pessoal mais do campo, eles têm... Aí tá, vamos tentar não confundir. Tem uma certa religiosidade. Vamos falar muito desse assunto também aqui. Religiosidade, o que é catolicismo, o que é sincretismo, né? Então existe toda essa coisa, mas existe muita fé no povo do campo. Então, se você vai naquele lugar interior, naquelas comunidades mais pequenas, na roça, geralmente tem mais fé. Eu não sei por quê. Eu acho que é por causa dos perigos, acho que é por causa da fragilidade, né? Então, aqui na vida moderna você se perde um pouco. E não só isso, mas também a questão de você... Todo dia você se depara, assim, pá, nossa, Deus fez isso, né? As paisagens são lindas, o amanhecer é maravilhoso, aqui a gente amanhece, é buzina, é trânsito, já música doida na cabeça, lá não amanhece o sol já clarinho, iluminando, os passarinhos cantando, o anoitecer ali. Então eu acho que todo esse conjunto favorece a religiosidade. Então, religiosidade. Favorece. E acaba levando a pessoa a um estado de espírito de comunhão com Deus, né? Acredito que seja. Mas a gente vai falar muito sobre esse assunto. E nada mais conveniente e propício do que a quaresma, que é o tempo que nós estamos vivendo. Primeira coisa, padre, o que é quaresma? Ele falava quarar roupa, não tem nada a ver. Não. Então tá. A quaresma é um tempo litúrgico, né? Dentre os diversos tempos litúrgicos que a igreja celebra, nós temos a quaresma, que é um tempo, né, de imediato a preparação para a festa da Páscoa. E a quaresma, né, justamente como nós vamos celebrar a maior festa do cristianismo, que é a Páscoa, morte e ressurreição do Senhor, então nós temos um tempo muito mais propício, né, para nós prepararmos o nosso coração para celebrar esta festa. Quando nós vamos ter qualquer tipo de festa, em qualquer âmbito da vida, nós fazemos uma preparação antes. Eu vou fazer um aniversário do filho, então a gente prepara a casa, prepara o ambiente, economiza um dinheiro, faz todo uma espécie de um ritual em preparação para aquela festa, manda convites, né? Então tudo tem uma preparação, né? Uma festa de casamento. Então, preparar para a festa da Páscoa, né? Como é uma festa muito religiosa no próprio sentido da fé, né? Então é uma preparação tanto mais no âmbito religioso.
né? Que, claro, isso vai nos motivando, né, da experiência religiosa a levar para a experiência social, para a experiência do dia a dia, para a caminhada da vida. Mas é um tempo litúrgico em que nós centramos um pouco mais para preparar o nosso coração para a festa da Páscoa. Muito bem. E o nome? Quaresma, o nome. Etimologia, quaresma. Quaresma, ela nos arremete a uma linguagem técnica para nos relembrar 40 dias. 40 dias, primeiro, né, a experiência de Jesus no deserto, antes dele iniciar a sua missão pública, né, conforme o Evangelho de Mateus. Então, Jesus é direcionado pelo próprio Espírito Santo ao deserto, onde ele vai passar esses 40 dias de preparação para a sua missão pública. Então, nós nos recordamos desses mesmos 40 dias, onde nós vamos também nos preparar para esta missão pública do cristão, que é anunciar a ressurreição de Cristo. Então, da mesma forma que Cristo se preparou 40 dias, né, em oração, é claro que Jesus não precisaria se preparar, né, mas ele vive essa experiência exatamente para nos dar esse testemunho, exemplo, né, esse exemplo de que nós precisamos ter uma comunhão de oração, de recolhimento, né, de vida com o nosso Pai. Então ele dá esse exemplo, se prepara para então viver a sua missão pública. E os cristãos usam os 40 dias como essa preparação para a nossa missão pública, que é anunciar a Páscoa do Senhor. E o período também é o mesmo? Sim, o período assim, é sempre em torno, né, dos 40 dias. Iniciando na quarta-feira de cinzas, né, completando os 40 dias no domingo de Ramos, né, onde nós iniciamos então a Semana Santa. Que é um período que é muito vivido por quase todos os católicos, e principalmente, quando a gente está falando, aquela religiosidade que tem muita gente que ela tá pezinho lá, pezinho cá. Sim. Mas vive, né? E é tipo assim, quem somos nós para julgar? Eu quero que vocês entendam isso aqui. A gente não veio aqui para julgar ninguém, para dizer isso. A gente vai apresentar a nossa visão de mundo, mundo do campo, mundo religioso, é a nossa visão. Não que quem faz está certo, a gente vai mostrar o que é, o que não é, né? Aí existe no campo demais, é muito forte a Semana Santa. A gente sabe que tem o sincretismo, mistura muita coisa, mas não deixa de ter a sua importância. Eu quero, antes de terminar a pergunta, só fazer um testemunho. Eu comecei a ser convertido, eu estava conversando atrás, eu me converti jovem, com quase 100 anos. Eu não era da igreja, eu era bem rebelde. Né? Quem me conheceu sabe que tipo de... Eu ia falar um palavrão, que tipo de coisa que eu era. Não mudei muito, mas agora eu tenho a graça de Deus, já fica mais fácil. Só que eu comecei a minha conversão bem jovenzinho, sem nem saber, através de imagens. Era lembro até hoje, um quadro do Sagrado Coração de Jesus e Maria junto, um quadro de São Jorge, uma estátua de São Jorge, a coisa mais linda que minha avó tinha. A minha avó, na verdade, ela vive o sincretismo, ela é espírita, mas vive o sincretismo. Então a gente não está ressaltando aqui a religião, mas como Deus pode usar qualquer coisa, a gente falou no começo, né? Que o amanhecer, o entardecer, o cantar dos pássaros, pode ser um grande motivo que leva as pessoas do campo a procurar mais a religiosidade, a procurar mais a Deus. Então, serviu para mim demais aquilo. Aquele momento, eu vi as imagens, eu me sentia muito tocado, 4, 5 anos de idade, né? Então, levou assim mais uns quase 40 anos para mim poder entender e buscar, mas serviu. E a gente vê muito no âmbito rural isso, a importância que tem a Semana Santa, né? A importância que tem a Quaresma. E aí, a Quaresma, desculpe, pode até atropelar, mas ela tem 3 pontos principais da vivência da Quaresma. A preparação, que seria jejum, oração e esmola. O jejum, a gente sabe que tem pessoas que têm a prática do jejum. Então, se você falar com o pessoal mais antigo, se for na roça, você vai pensar, aqui desde criança, desde a vovó, que a gente nunca come carne na Quaresma. É uma maneira de jejum. Só que a gente acaba vendo que a pessoa faz um jejum, uma coisa, e acaba pecando em outras que seriam principais. O que a gente pode falar sobre isso, padre? Sobre esse jejum, que não estou dizendo que é errado, mas o que poderia ser complementado nesse jejum, né?
É claro que cada experiência, né, de vida sempre é passível de conversão. A gente nunca vai acertar em tudo. Então, qualquer dinâmica da vida, a gente precisa sempre se propor a uma correção, a uma melhora, a um crescimento naquilo que nós, enquanto vida, vamos aprendendo. Sim. No âmbito dos mais antigos, sobretudo o contexto rural, que é um pouco o nosso contexto, né? Assim, pensando essa dinâmica da urbanização da própria cidade de Rondonópolis, ainda é muito recente. Então, se a gente pega aí 30 anos atrás, né, ainda era muito rural. Exatamente. O aspecto da cidade, né? Aquilo que é rural nos traz muito uma percepção do que é a vida, né? A vida no valor das pequenas coisas, né? Nós estávamos até antes, né, de entrar no ar falando um pouco a questão da chuva, né? A chuva atrapalha, a chuva ajuda, a chuva é isso, a chuva é aquilo. E no ambiente rural a chuva é sempre bênção, né? Mesmo que seja uma chuva que venha muito grandiosa, que estraga lavouras, que prejudica os animais, derruba a casa, faz isso, mas sempre é sinal de bênção. E as pessoas sempre vão tendo essa percepção muito mais do que nós. Na cidade, a chuva atrapalha o trânsito, atrapalha ir para a escola, ir para o trabalho, atrapalha fazer isso, fazer aquilo, cai a internet, cai a energia. Então, isso tudo, né, para nós se torna um motivo de atrapalhar, né? Então, a gente mais reclama quando chove do que propriamente no âmbito rural. No âmbito rural, a gente tem muita percepção, né? Um produtor, um morador da zona rural, ele observa, por exemplo, ontem a minha planta não tinha flor, hoje deu flor. Então, o quanto Deus agiu, né, na vida, né, o quanto Deus foi bondoso conosco. Eu plantei o milho e hoje ele cresceu 1 centímetro. Aqui na cidade a gente nunca para pensar isso, a gente nunca reflete isso. É porque a nossa vida entra num sistema muito mais corrido, muito mais rotina, né? Ter que cumprir horários e a gente perde aquilo que é da vida, a gente perde as coisas pequenas da vida, né? E aí no âmbito religioso, né, isso também significa muito, porque no rural, na vivência rural, que é um pouco mais pacata, bem mais tranquila, eles conseguem se organizar e propor a sua vida em vista da quaresma. No ambiente urbano, nós nos tornamos muito mais reféns, né, daquilo que nós precisamos fazer enquanto preceitos diários e esquecemos de nos propor, né, ou seja, a minha rotina de vida dentro da quaresma precisa mudar. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar estudando, eu vou continuar fazendo aquilo que são os meus compromissos diários. Mas eu estou em tempo de quaresma e eu preciso me propor a uma mudança nas atitudes da vida. Eu preciso me propor ao modo, né, Exatamente. como eu vou cumprir esses momentos do dia a dia sem esquecer o ponto da minha religiosidade. O senhor falando isso daí me remeteu, padre, há 30 anos atrás, não sou tão nova assim, só a carinha de bebê. 30 anos atrás você tinha nascido já? Carinha de bebê, né? Então as pessoas não estão se reunindo na quaresma, tem sido deixada também. Sim. Né? E é uma coisa que, assim, eu particularmente acredito que a novena ajuda a gente muito em todos os aspectos a crescer na fé, né? Então, assim, umas coisas que a gente até se dizer, né? Pro pessoal, vamos resolver. Novena, terços, ou até mesmo a própria missa, é um momento que a comunidade se encontra, não só a prática da oração, mas antes, depois, ou até mesmo durante ali, vai perdendo um pouco, né, a oração em si, e entra em conversas, né, de se conhecer, de perguntar como está a saúde, como está isso. E dentro da cidade, nós nos perdemos muito isso, até mesmo por esse processo de urbanização. É como você disse, eu não conheço o meu vizinho. Então, ao invés de eu me propor a ir conhecê-lo, dentro dele rezar um terço, Exatamente. então isso já vai se perdendo, né? Essa que o senhor falou, e é uma coisa muito importante, a própria vida moderna acaba destruindo. Então eu lembro, quando eu era criança, eu falei assim, gente, eu peguei muita época de machado, né? O meu avô cortava de machado e tal. Depois, hoje a gente usa motosserra, é muito mais rápido. Então o cara cortava de machado, derrubava, punha fogo, aí arrastava com a mão, carregava aquele monte de coisa com a mão e plantava. E ainda ia no compadre, visitar o compadre, o compadre está com problema, vou lá. E ainda ia no compadre, visitar o compadre está com problema, vou lá. Ia a cavalo e dava tempo. Hoje é motosserra, é trator, é carro, tipo assim, teoricamente, teria que ter muito mais tempo, padre. Teoricamente teria que sobrar tempo, porque se eu levava 2 horas com machado, eu levo 20 minutos com motosserra.
Só que hoje, pelo contrário, você tem menos tempo. Quanto mais a gente conseguiu agilidade para o serviço, o tempo parece que encurtou. Você não consegue. Às vezes a gente não quer sair do comodismo, mas às vezes não dá. Você é menino da escola, chega e comprar. Quando você vê já 11 horas, já vou dormir meia-noite, 5 horas da manhã já tem que estar de pé. E uma atividade frenética que você não tem tempo para saber se o vizinho precisa de alguma coisa. Você... Sim. Eu já queria até dar falar uma coisa que aconteceu com a gente. A gente já vinha por uns problemas financeiros e tal, e tivemos uma visita de um amigo lá, chama Amigo do Alheio, não sei se você conhece. Entrou, a gente tinha um resto de gado, matou tanto, e o resto fugiu. Na época, assim, que eu vou te dizer, padre, cartão para vencer, 2 luzes atrasadas, água atrasada. Eu falei, meu Jesus amado, e o que faz? E aí a gente tem um grupo de pecuaristas, não fala pecuária, mas de rural, aqui um grupo do WhatsApp, e aí eu fui lá, não falei, expus para uma pessoa, falou, tem uma questão até de comunismo, que a pessoa quando pega coisa de outra, ela quer participar do capitalismo à força. Eu achei aquilo de um tremendo mau gosto, e naquele momento eu sentindo a perda financeira e a perda emocional de ser... Falei, poxa, eu cavuco o buraco, eu faço seca, nunca ninguém vem dividir um dia para cavucar um buraco comigo, para aguentar o sol nosso aqui fresquinho de 50 graus. Eu falei, por quê? E aí desabafei no grupo da WhatsApp. Falei, gente, o cara falou isso, eu me senti mal, eu quero desabafar porque eu sei que tem pessoas do meu convívio aí, tipo assim, o cara foi lá e dividiu, mas as contas não, nem conta de água de luz. Padre, foi uma coisa assim emocionante. O pessoal falou assim, gente, um amigo que eu já tenho, inclusive não vi há quantos anos, já há 3, 4 anos que não via ele. Ele falou assim, não, vamos ajudar aqui, vamos juntar aqui e ajudar. Eu falei, de jeito nenhum. Não, nós vamos te ajudar, tal. Aí começaram, eu apoio, vamos. Eu falei, pessoal, eu não quero porque eu não acho justo. Eu estou numa situação difícil, mas tem pessoas que precisam mais de ajuda. Para de repente eles descobriram, sem eu aceitar, eles descobriram o Pix. Número do Pix. Quando eu vi lá, já tinha uma corrente de gente que depositaram e cada um... Sabe? Então aquilo mexeu financeiramente, é claro, porque tinha gente, eu não sou burro para falar besteira. É claro que financeiramente cobriu as coisas necessárias, e Deus sabe que a gente precisa do necessário. Mas esse apoio moral, de saber que a pessoa tirou do dela, falou, não, vou te ajudar, isso é grandioso. Então eu lembrei da questão que a gente tinha antigamente dos mutirão. Sem contar das mensagens. Você Nossa, muita mensagem, apoio. Muita ligação, o pessoal... Mas a mensagem é fácil, né? Sim. Opa, agora, padre, o senhor está precisando aqui, toma. Que quando eu tiro do meu, eu estou tirando do que eu preciso. Que era a questão da quaresma, que é a esmola, né? Então, para a gente foi tão benéfico a parte financeira, mas principalmente a parte emocional. Aí, eu dizer, no tempo dos mutirão, tinha lá o fulano não consegue limpar aquele pasto. Vamos lá. Juntava aquele tanto de gente, ia lá e roçava todo mundo e fazia aquela comidona e tal. A gente não pode nem ter isso aqui mais. E isso perde essa conotação de ajudar o próximo, que é um dos pilares da quaresma, que é a esmola. Ajudar o próximo. A gente passa no semáforo, é tanta gente pedindo, você não sabe que o cara às vezes está pedindo aqui, tem reportagem, e sai num BMW. Então acaba esmortizando na gente, fala assim, não vou ajudar ninguém, que é todo mundo. Então a gente esquece o seu vizinho e o meu vizinho, sabe que não precisa de nada. Um bom dia, às vezes não é nem financeiramente. E aí, como é que tá? Sim, e se tornou assim algo que a gente perdeu muito fácil isso. E quando acontece de ter alguma atitude como essa, de alguém se mobilizar para ajudar, ou até uma ajuda, né, voluntária, a gente se surpreende com isso. Então, assim, algo que seria natural, por exemplo, furou o pneu do carro, né? Assim, naturalmente aparecia 2, 3 ali que parava o carro e vinha ajudar. Hoje já não tem mais isso. Então, já vi quando alguém de fato para, a gente se surpreende com isso. Eu preciso de uma ajuda, né, para comprar um medicamento, para comprar um arroz, um feijão. É difícil a gente, né, também se propor a esse pedir, como também das pessoas de fato vir ajudar. A primeira imagem que vem na nossa cabeça, né, se ele de fato vai comprar aquele arroz ou se ele vai usar o dinheiro para uma outra finalidade. Mas aí nesse caso, a gente ajudou sem saber se a pessoa vai usar, para que fim ela vai usar. Fizemos a nossa parte. Então a gente tem que fazer esmola independente, dando a esmola independente para que seja.
Sim, assim, a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso coração. Então, se eu tenho a condição de ajudar e a pessoa, né, mesmo, vamos dizer, ela está ali mentindo, ela está de má índole, mas ela falou algo que eu não tenho condições de dizer se é certo ou errado, se ela de fato Vai tem fazer aquela aquilo, né? finalidade ou não. Certo. Né? Então, eu ajudo, né, e aí o que a pessoa fizer com o recurso, aí é ela com Deus, né, ela com a consciência dela. Então, assim, a minha parte, né, eu estou ajudando de bom coração. Deixa eu fazer um merchan, rapidão. Faz lá. A gente tá com umas canecas lindas aqui, maravilhosas. O padre tem aguinha aí pro senhor, tá? Fica à vontade. Opa. Olha essa caneca que linda, gente. Segunda, terça, quarta, quinta, pisquei segunda. Olha que massa. Olha, o padre vai fazer o merchan pra nós, ó. É da Duplo Amor, presentes criativos e acessórios. Olha a minha aqui do Vanderlan também, que linda. Eu queria Hoje- pra mim. É o dia. Ele falou que queria uma pra ele, viu, Débora? Mas eu tô dividindo com ele aqui, tá? É da Débora, tá? Da Use Duplo Amor. Duplo Amor, presentes criativos e acessórios. Eu vou deixar lá o link dela também, do Instagram, lá no nosso Instagram, tá? E também tô com o acessório dela, olha, que chique. Toda linda também, patrocinada. E eu não tenho nada. Ninguém me Ele tá patrocina. pedindo patrocínio, gente. Tá, então eu queria mandar também um abraço pro meu amigo Fábio, lá do Chaveiro Brasil. Ah, é Lembrando, verdade. porque, assim, até não é nem merchan, não. É um abraço de verdade. Eu tive um problema com o carro, inclusive a chuva, né? Ô, mas o meu abraço pra Débora foi de verdade, viu, Débora? Ó. Ele falou que não é dele é de verdade, o meu é de verdade. Não, mas eu. Cara, não, na verdade não é de verdade, é virtual, porque você tá aqui. Então, tipo, sinta-se abraçados. Tá. Mas uma chuva, o carro parado e deu uma enxurrada, entrou água no carro inteiro, e esses carros mais novos, eles têm tudo eletrônico, não sei por que tanta coisa eletrônica. Aí o carro nada arrumava, comprava peça em todo lugar, não dava certo. Ia nos lugares, o pessoal não me dava nem atenção. Paguei um cara lá, o cara foi lá, não deu certo, também não me deu atenção. Então eu tô falando esse abraço aí pro meu amigo Fábio, porque ele parou e me escutou. Então, eu acho assim... E não conhecia. não, nunca me Ele viu, não- tipo não assim. conhecia. E quem tá me vendo vê que eu tenho cara de jeca, eu sou jeca. Então a pessoa já achou assim, já não. Eu achei, eu tô com problema com o carro assim. E a maioria dos lugares falou, não mexo, não quero. Tá, falei assim, esse cara deve ter uma carroça, né? Nem carro. Aí teve um que disse assim, o seu carro tá todo estragado. Eu falei, mas você nem viu, como é que você sabe que tá tudo estragado? E esse rapaz, lá do Chaveiro Brasil, ele parou, me escutou. Não, vamos lá ver. Tirou o tempo dele, foi lá, podia ser uma perda de tempo nesse mundo moderno. Foi lá, mexeu, tal. Resumo, Deus abençoou, o carro ficou maravilhoso, tá funcionando, tá mandando para todo lado. Então, eu quero mandar esse abraço. E quem precisar de qualquer serviço nessa parte, gente, eu aconselho, vai procurar lá, Procura o Chaveiro Fábio, Brasil, lá no porque Chaveiro Brasil. até o atendimento já é diferenciado. Mais um Bom. merchan pra terminar, o merchan, né? Esses bolinhos. Olha aqui, vocês não experimentaram ainda, né? Bolinhos eu lá vou da comer agora. Espaço Itália, da Luan Monique e do John, um casal também, amigos nossos, católicos lá da paróquia, São José Esposo, tá? Eles são servos lá também. E hoje eles nos presentearam. Eles têm um restaurante ali embaixo da Cantina do Gaúcho, tá? Também vou deixar o Instagram deles pra vocês. Massas. Gente, é fantástico. O John é excelente mestre cuca. chefe É mesmo, né? chefe, né? Ele é chefe de coisa. Conquistou a Monique pelo estômago, viu? E eles E o mandaram bigode hoje. também, tem bigode. E por causa do. Ó, o Neto tá falando que por causa do bigode do John. Bigode é incrível, padre, eu vou falar a verdade. E ela mandou pra gente hoje aqui, tá? Um presentinho pra nós. É isso. E também agradecer ao Banco Central pelo pacote de... Não chegou lá, mas vocês devem mandar ainda. Vamos lá, continuando. Mas fica a dica, viu, Banco Central? Quiser um merchanzinho aí, manda lá um saquinho, nota de 150. Vou olhar se tem né? perguntas. Não faz mal. Mas pode continuar aí. Tá bom. Então, padre, o que acontece, o que o senhor falou muito bem. Tem como a gente amenizar essas perdas que a vida moderna traz? O que a gente pode fazer na prática? A quaresma, jejum, oração, esmola. Mas e aí, na prática, como que eu... outra coisa. Eu não nasci católico, né? Tive essa impressão dessas imagens, mas não tinha conhecimento. Quando eu resolvi metanoia, que é aquela mudança de direção, mudança de ato espiritual, que aconteceu, eu me senti perdido. Sim. Tá, o que eu faço agora? Eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas eu era acostumado a frequentar lugares não tão santos. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí?
E aí, assim, o que é essa pessoa que fala assim, tá legal, padre, eu achei, o que eu posso fazer para começar a mudar? Tudo bem. O padre João Henrique, o padre João Paulo dizia assim que jejum você não pode, tem que ser de coisas, como diz? Não pode tirar pecado, né? Mas eu já penso um pouco o contrário. Se o cara tá numa vida errada, fala assim, eu quero fazer como penitência, tirar um pecado, que o pecado é obrigação do cristão tirar. Claro, a gente sabe disso. Mas nem todo mundo tá nesse nível de conversão. E lá o cara é um bebum. Desculpa a expressão. Mas assim, eu vou parar de beber na quaresma. Infelizmente, o marido traz a esposa. Não, eu vou usar... Eu me toquei, como o padre falou, eu quero. Tudo bem, não é o correto, mas não serve? Sim. Assim, uma reflexão que eu costumo fazer é um tanto a respeito dentro da oração do Pai Nosso, que tem aquela prece a respeito do pão de cada dia. E quantas vezes nós nos alimentamos e não percebemos a presença de Deus. Ou seja, é tão natural para mim tomar um café da manhã, um almoço, uma janta, que eu não sinto mais Deus ali. Já se tornou algo rotineiro. Né? E aí, quando eu começo, em algum dia, tenho uma ausência de alimento, né? Seja por condições, ou seja por uma viagem que teve um imprevisto, eu fiquei no meio da estrada, né? Seja por um serviço que eu fui fazer e não consegui voltar em tempo. Então, a fome pega. Né? E aí, quando eu chego ao prato de comida, graças a Deus. Nossa, né? Mas enquanto não faltou, enquanto eu tenho todos os dias, eu não valorizo a presença de Deus. Né? Eu não entendo que é Deus que me deu aquele dom. Né? E isso vai nos ajudando a perceber em outras dinâmicas da vida. Né? Quantas vezes nós não valorizamos o bom dia da família, né? Chega no trabalho, não cumprimenta, não dá um bom dia, não ajuda o próximo, não valoriza isso que constitui para nós o pão de cada dia. O pão de cada dia não é só o alimento material que nós comemos. O pão de cada dia é a oração diária, que a gente acorda, dorme, não reza, né, agradecendo o dia, não reza pedindo uma prece pelo dia, não reza pelo alimento. Então, assim, nós vamos perdendo isso um tanto pela rotina, né, que tanto vai nos prendendo. Então, eu acordo, né, às vezes já atrasado, então eu já acordo tendo que correr, né, para cumprir uma tarefa. Eu chego em casa, o tempo do almoço já é tudo controlado, então eu não tenho tempo, né, para rezar. Né? Então eu já tenho que chegar tudo na prática corrente. Eu chego em casa, já estou cansado para dormir, né? Então eu não guardo essa prece de oração. Né? Então assim, a gente vai perdendo aquilo que é o essencial da vida. Né? E uma das chaves importantes é justamente nós recordarmos isso. Viver a experiência da fé não é apenas nós termos as práticas das rezas recitadas. A experiência da fé se traduz também por essa experiência do pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, né, pelo alimento. Obrigado, meu Deus, pelo dia. Obrigado, meu Deus, pela pessoa que eu tenho ao meu lado, pela minha família, pelo meu trabalho. Isso é uma expressão religiosa que vai nos alimentando ao longo do dia. Porque nem todo mundo tem uma presença em missa diária. Alguns vão aos domingos. E aí no domingo é quando se lembra de Deus. E quando vão, e quando lembram. Se tem uma festa... Se tem uma festa e a festa já se torna mais importante que a missa. Tem um problema. E quando tá lá de verdade, né? Que às vezes vai o corpo... Que também vai à missa, mas fica sempre contando o horário para ir embora. Então é valorizar essa experiência da vida. Valorizar aquilo que Deus nos deu. Como eu dizia a respeito do pessoal do campo. A planta cresceu 1 centímetro, eu consigo entender que Deus agiu ali. Então, nós precisamos trazer isso ao nosso coração. Deus está agindo em nós. O sol nasceu, obrigado Deus. A chuva caiu, obrigado Deus. Eu estou com saúde, obrigado Deus. E essa experiência da gratidão a Deus e da percepção de Deus é o que também vai me ajudar a ser esse solidário que a Quaresma nos leva a refletir. Então, se Deus me deu saúde, não é apenas para eu ter saúde. É uma missão para eu ajudar aqueles que não têm saúde. Se Deus me deu um bom recurso financeiro, não é apenas para eu ter bom recurso financeiro. É para eu ajudar aqueles que não têm o recurso financeiro. Se Deus me deu uma vida de oração, um conhecimento da fé, não é apenas para que eu tenha esse conhecimento. É para que eu ajude outras pessoas a também ter o conhecimento. Assumir a evangelização, assumir a missão.
Então, aquilo que Deus me deu, eu preciso me propor sempre a partilhar. Tá, o senhor falou aí a questão de quando falta o alimento, quando falta, a gente percebe na literatura de Jó, e Jó era muito fiel, era com certeza ia às missas todo domingo, não tinha missa naquele tempo, mas ele ia no que seria a missa, era muito religioso, amava a Deus. Jó perdeu tudo, perdeu muito gado. Os mesmos caras que entrou lá, com certeza foi lá no jogo, acabou com o gado dele, acabou com as ovelhas, acabou com os filhos, perdeu a saúde, perdeu tudo. A gente, é lógico que falando aqui uma coisa, uma mensura breve. No final de toda aquela experiência de Jó, ele fala assim, meu Deus, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço vendo nos olhos. Por quê? Por quê, padre? Que é mais fácil a gente encontrar Deus nesse momento e por quê? Que pessoas, inclusive, tem gente que fala, só ateu, eu não acredito em nada, mas quando hoje eu tenho que segurar para o palavrão ver, o palavrão vem, eu mordo bem no rabinho e engulo para trás. Quando a coisa taia, né? Quando tudo dá errado, a primeira coisa que a pessoa fala é, meu Deus! Sim. E assim, independente da religião, por quê que nesse momento é tão fácil lembrar de Deus? Sim, porque a gente sempre tem esse intuito em querer ter tudo na minha mão, né? Então, assim, eu quero ter a prática e tudo eu faço do meu jeito, né? E quando as coisas fogem do meu jeito, que eu não consigo mais reverter, né? Então, a última esperança é Deus, né? Ou seja, só Deus pode me livrar agora, né? Mas por que eu não me coloquei antes, né, da coisa dar errado, ou quando eu estava na fase da elaboração do projeto, quando eu estava na fase, né, de dar os primeiros passos, né, por que eu não busquei Deus lá atrás para que não chegasse, né, a essa situação, né? Eu uso um exemplo assim, quando nós vamos ao trânsito, a gente vai fazer uma viagem ou a gente vai fazer um trajeto curto dentro da cidade, né? A gente não costuma fazer uma oração. Então aí a gente vai, né, se não teve nenhum perigo na estrada, né, tanto fez ou tanto faz. Né? Ninguém lembra que Deus nos protegeu naquela viagem. Né? Porque eu fui muito bem, muito tranquilo, eu tenho a técnica do volante, então eu fui tranquilo. Né? Eu, né, sou um bom motorista. Quando tem um imprevisto na estrada, um risco de acidente, né, um caminhão que vem de lá para cá, um risco de sair da estrada, enfim, né, um animal entrou na pista. Então, aquele momento, né, que a gente consegue se livrar do acidente, então nós lembramos, Deus me abençoou, Deus me livrou. Né? Mas enquanto está tudo correndo bem, né, eu não identifico a presença de Deus. Eu não consigo parar para pensar que Deus me protegeu desde a minha casa, cuidou para que a viagem fosse tudo bem, né, não tivesse nenhum imprevisto, né, e eu pudesse chegar ao meu destino. Porque toda viagem tem seus perigos. Talvez eu não vivi ali um perigo iminente, né? Mas os perigos sempre são ou talvez corretos. Eu não vi. Eu não vi o perigo e porque, Deus tipo quem assim, foi me livrando. Porque o senhor está dando um exemplo do perigo que eu vi. E o período que eu não percebi, quanta coisa que Deus me livrou, eu nem percebi. Segurou aquele boi lá atrás, segurou aquele carro, um segundo a mais que a pessoa parou e eu passei. E isso não só no trânsito, né? No nosso dia a dia, ali dentro de casa, às vezes. Justamente. Né? E assim, Deus está nos livrando constantemente de todo perigo. E por isso também, é importante a oração do anjo da guarda também. E também, assim, quando nos acontece algum imprevisto, né? A gente também não consegue fazer essa reflexão. Né? Por exemplo, eu vou sair de casa, marquei para sair 7 horas. Eu cheguei ali 5 para 7, que eu estou acabando de arrumar as coisas para pôr no carro, eu vi o pneu furado. Né? Então a minha primeira reação, né, é ficar bravo, maldizer, por que aconteceu isso? Poxa vida, eu estou com tanta pressa, reclamar, isso me acontece agora, o que eu faço? O que eu faço? E aí vai me atrasar. E eu não consigo parar para pensar, né, que aquilo possa ser tanto um livramento, né, ou como também uma experiência para eu não perder a minha fé, né? Para eu não perder a minha esperança em Deus, para eu justamente recorrer a essa ajuda, né? O meu vizinho pode me ajudar, né? Ou até mesmo dentro de casa a gente tem dificuldade de pedir ajuda para o pai, para a esposa, para o esposo, né? Eu quero fazer tudo sozinho, né? Então a gente precisa recordar um pouco isso para dar o valor àquilo que Deus coloca em nossa vida. Porque se eu perco a fé por um pneu que furou,
né? O que vai acontecer comigo se eu, igual Jó, perder todos os meus bens? Né? Como que eu vou me reagir perante Deus? Sim. Essa experiência de Jó, ela nos mostra muito, como o senhor disse, a gente vive iludido no mundo moderno, cercado com a falsa segurança de que o alimento está no iFood, de que minha casa é segura até desabar, ou até o iFood não te entregar. Mas assim, justamente essa questão que a gente vem falando, padre, sobre a visão que o homem do campo tem em relação a Deus. Aí tá, minha memória para data, para citação é terrível, mas quantos salmos diz: Senhor, eu te agradeço pelas maravilhas de suas obras, pela água que... Um salmo diz: o rio corre todos os dias. Há quantos anos? Bilhões de anos o rio corre. Bilhões, né? Não são 10 mil, 20, é bilhões de anos. O salmo diz, não sei qual, o senhor pode lembrar. Todos os dias o rio corre para o mar. Sim. Mas se você vai lá e olha, hoje você acha lindo. Daqui a meia hora você acha lindo. Se você passar a sua vida olhando o rio correndo, você vai achar lindo. O meu olho não cansa de ver a beleza. Um amanhecer, há quantos bilhões de anos existe o amanhecer e o entardecer? E aí, eu chego lá e falo, meu Deus, que coisa linda. Ó Senhor, com lindas obras das suas mãos. Isso aí é claro, uma oração mais completa, mas mesmo a pessoa que está longe da fé diz assim, que lindo. Ele está louvando a Deus porque foi Deus que fez. Sim, e a criação ela também é sempre constante, né? A gente sempre vê, né, notícias de cientistas que descobriram espécies novas de animais, né, de plantas. Então isso também faz parte tanto da criação, né, como do contexto da evolução, né, da criação. Então as coisas vão se transformando, vão se renovando, e Deus é quem vai nos propondo essa renovação, até mesmo para a gente não cair na mesmice, né? Porque também tem aqueles que olham o rio, né, e ele já se cansa e vira as costas, né? E aí Deus foi bom para mim naquela primeira experiência, depois eu já desisto de Deus. Então Deus sempre, né, nos renova. Então naquele dia eu vi o rio, mas daqui a pouco eu vou, vejo o rio, vejo que tem um peixe. Daqui a pouco eu vou, vejo o rio, vejo um peixe e vejo uma planta que nasceu, né? Eu vou percebendo que as coisas vão se dinamizando ao longo da vida. Os detalhes que Deus vai preenchendo ali. E assim, eu disse essa segurança. A gente vive nessa falsa segurança que eu ligo para o iFood e tá, não sei, pô, propaganda, ele já patrocinou. Ó, o patrocínio, não esqueça. Eu ligo lá para o aplicativo de alimentos, esqueça o que eu disse para trás, e tá, me entrega lá o bolinho maravilhoso, nossa, que delícia. Só que a vida moderna acaba desconectando com o que tem para trás, porque até chegar esse bolinho maravilhoso, tem que passar para a mão de quem preparou. Antes teve que ser um produto, antes que teve que ser uma semente, antes que teve que ser plantado, antes teve que ser... Eu disse, o agricultor, quando ele planta e ele vê nascendo, e ele, tipo assim, tá aquela plantinha, e tá aquela esperança, já pensando na colheita, né? Então, desligar disso aí, eu acho que é o mal da modernidade, né? O que nos traz tanto mal. Hoje a gente tem tanto problema de ansiedade, depressão. E assim, vamos deixar bem claro que eu sou do campo, mas também eu sofro por questões clínicas e sei que quer lidar com isso. Vamos falar do próprio programa. Só que tem um problema. Olha ali. Gente, tá terminando. Tá terminando. Deixa eu falar rapidinho, seja então. breve, que tem a bênção do padre. O padre tá ali com... Ele já fala e já dá a bênção. Ele tá ali com a Bíblia Sagrada e o Catecismo. Então, assim, gostaria que o padre mostrasse. Quem quer conhecer mais da fé católica, né? Quem quer se aprofundar mais, gente, é aquele ali, ó, Catecismo da Igreja. Não é isso, padre? Sim, o Catecismo da Igreja, que é uma catequese, né? Ele traz todos os fundamentos, toda a base, para nós termos o conhecimento da nossa fé. Em questões de estudo, né, de pesquisas, né, até mesmo muitas fontes de novas pesquisas que eles nos arremetem para nós termos uma base para trabalhar a nossa fé. E sempre a palavra de Deus, né, que é o maior dos nossos livros, né, a nossa referência enquanto conhecimento da vida de Jesus. E tudo aquilo que nós temos partilhado aqui no dia de hoje, né, a palavra de Deus sempre está em contemplado. Né, as experiências rurais, né, que
os apóstolos, os discípulos, Jesus, os profetas do Antigo Testamento, todos tiveram, como também nós vemos muito a experiência de Paulo, que usa a linguagem urbana em sua evangelização, né? A Igreja de Cristo é um templo, né, construído, então vai nos trazendo muitos elementos também para a vida urbana, né? Como que nós podemos compreender a criação de Deus, a presença de Deus, né, numa casa que foi edificada, né, um prédio que foi construído. Como que eu posso perceber a presença de Deus num carro que eu tenho? Amém. Né, como que eu posso ir percebendo a presença de Deus também na vida urbana? Né? E é isso que às vezes nos falta também. Exatamente. Né? Então vamos pedir a bênção do padre. Na bênção já despede depois? Vamos pedir a bênção e a gente já despede. Sim. Padre, por favor, a sua bênção para nós, para o programa, para quem está em casa. E para quem está assistindo também, né? Com certeza, sempre recordar a bênção de Deus na vida, né? Como eu dizia, termos a bênção, a oração como o pão de cada dia. Né? Ao acordar, ao dormir, ao tomar uma refeição, sempre recordar que Deus é quem nos proporciona cada um desses talentos e cada uma dessas oportunidades que nós temos em nossa vida. Possamos olhar para cada um de nós nesse tempo de quaresma, tempo de conversão, tempo de buscar uma vida nova. Possamos abrir sempre o coração a Deus, acolhendo essa bênção que vem do céu, nos livrando dos perigos da vida, nos dando os seus dons para nos ajudar a colher os frutos da fé. A bem vivermos o tempo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em nosso meio, Deus de bondade nos conceda a sua graça, a sua bênção, a cada um de nós e a nossa família. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. É isso aí, gente. Gostaram? Manda coraçãozinho lá pra gente. Ó, sexta-feira que vem a gente tá aqui de volta, mesmo horário, mesmo canal. E o nosso convidado da sexta-feira também é um convidado muito especial. Depois eu conto pra vocês. E agradecer muito a presença do senhor, padre, a confiança de estar aqui conosco. Agradecer muito a sua bênção, né, nesse primeiro programa. E é isso. Quer falar alguma coisa? Obrigado, padre. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui com a gente, né? Começamos já com essa bênção maravilhosa. E, se Deus quiser, a gente vai continuar pra frente. Obrigado, Ângela. Um prazer te conhecer. Obrigado, meu amigo Binha. Gente. Tá ali? Cadê ele? Obrigada, Binha. Obrigado, Baldo, também pela oportunidade. Isso e aí, obrigado, gente. Pessoal de casa que esteve aí com a gente. Continua seguindo a gente aí que a gente vai mandar todos os detalhes. Amém. Tá bom? Valeu. Beijo, um abraço. Tchau. Deus abençoe. Amém.